Fala pessoal, beleza? Bom, voltamos para mais uma aula, tá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre volumes. Então a gente vai entender um pouco do funcionamento do volume no Kubernetes, o quão importante ele é, bom, e como que a gente consegue utilizar os volumes para poder trazer persistência para dados dentro do nosso cluster, tá? Existem diversas formas de trazer persistência para dados quando você está falando de uma aplicação, pode ser ela volume, pode ser ela um banco de dados, dentre outras formas, tá bom? No Kubernetes a gente tem aí algumas formas de armazenar e a gente vai aprender um pouquinho agora sobre volumes, tá? E o que seriam os volumes no Kubernetes? O Kubernetes ele possui a opção de volumes justamente para isso, para que você tenha persistência de um determinado conteúdo. Pode ser, de repente, diretório na qual você quer salvar um cache da sua aplicação, ou algum diretório onde aquela aplicação armazena informações que vão ser utilizadas posteriormente. Então, volumes ele vai servir justamente para isso, tá? E nessa primeira aula sobre questões de volumes, a gente vai falar no nível mais básico relacionado a volumes no Kubernetes, tá? Então, o que a gente vai ver nessa aula? Nessa aula, a gente vai ver um pouquinho sobre dois tipos de volume que a gente pode estar utilizando para trazer um pouco de persistência, tá? Que seria o empty dir, tá? Esse é um tipo de volume vazio que é criado dentro do seu container, tá? Então, quando o seu container sobe, ele vai criar lá dentro uma pasta na qual você pode salvar qualquer arquivo que vai ser utilizado durante a execução da sua aplicação. Uma vez que a sua aplicação morrer, que aquele conteúdo morrer, aquele conteúdo que está lá dentro ele é perdido, tá? Ele vai ser deletado. E a gente vai ver também um outro tipo de volume, que seria o host path, tá? Host path ele já te traz uma persistência muito maior. Por quê? O host path ele vai criar para você um diretório dentro do nó na qual você está utilizando, tá? E esse nó ele vai mapear esse volume que foi criado dentro desse nó para dentro do seu container, tá bom? Então vamos dizer que ele vai funcionar meio como se fosse um file system, tá? Entre o seu nó e o seu container, tá bom? A gente vai fazer um exemplo de ambos para que vocês possam entender o funcionamento, mas entenda que nessa primeira aula a gente vai ver o nível mais baixo relacionado a volumes, a persistência dentro do Kubernetes, para que vocês consigam ter noção dessa base, e aí depois a gente avança um pouco mais, fala sobre questões de utilizar Cloud Provider, eu explico para vocês um pouco como funciona, para caso vocês estejam aí já numa posição onde haja essa necessidade, vocês saibam como se virar, tá? Então vocês vão conseguir entender isso daí tranquilamente, tá? Mas vamos começar aos poucos. Vamos primeiro no nível mais baixo e a gente vai subindo. E aí, o que eu preparei aqui para essa aula, tá? E é uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem nessa aula deleta o cluster que vocês têm aí hoje criado ou cria um novo cluster no Minikube, tá? Se você rodar o Minikube Start e passar um perfil, você pode passar quantos perfis você quiser, tá? Então você pode passar aqui um Docker 2, qualquer coisa, o nome do perfil que vocês quiserem, tá? Não importa o nome que vocês colocam aqui, mas cria um novo cluster com um único nó, tá? Porque nessa persistência, nesse nível mais baixo que a gente vai utilizar, é importante que a gente use com um único nó, porque a gente não vai falar sobre Node Affinity, tá? E se a gente não falar sobre Node Affinity, vocês tentarem utilizar com mais de um nó, tá? Vocês podem ter problema durante a utilização de réplicas com diversos nós ao tentar consumir um volume, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto é esse: cria um novo cluster utilizando apenas um único nó. Não importa a versão aqui que vocês vão colocar. Se quiser colocar um 3.3 não tem problema. O nome do perfil não importa. O importante é que tenha um único nó. Tá bom? Esse é o ponto principal. Bom, beleza. Vamos lá então. O que a gente vai fazer primeiro?
a gente vai começar com o empty dir, tá? Vamos entender a funcionalidade do empty dir. Então, primeira coisa, vamos criar aqui, deixa eu limpar a tela, a gente vai criar pod aqui para ser deployado, tá? Então, vamos criar um arquivo aqui, deployment, né? Já aprenderam. Beleza. Vamos preencher esse carinha aqui. A imagem pode ser qualquer imagem, tá? Aquela mesma lógica, não importa a imagem que vocês vão utilizar, tá bom? Vou colocar um nome aqui de empty dir, certo? Beleza? Set label também como empty dir, pode ser qualquer nome, tá bom? Vou colocar aqui a deploy dir. Beleza. Vamos colocar o nome da label depois, deploy empty dir. E aqui no template a label que vai ser criada tem que ser logicamente a mesma do selector. Então também vai ficar como deploy empty dir. Beleza. O container vamos deixar o mesmo nome. A imagem, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a imagem do BusyBox aqui, tá bom? Só para que a gente possa testar. Vamos tirar essa parte de recursos, a gente não vai falar sobre recursos ainda. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um comando aqui dentro para que ele fique lá executando. Eu já deixei aqui separado o comando para que a gente possa colocar, porque aí fica mais fácil e a gente foca realmente na explicação. Tá bom? Beleza. O que a gente vai fazer? Esse comando aqui, ele está rodando um echo, certo? Escrito escrevendo no arquivo, que vai ficar salvo nesse barra data, o arquivo .txt. Bom, pode ser qualquer nome, vamos colocar aqui, por exemplo, o nome de backup.txt. Bom, qualquer nome, não importa isso daqui. Então ele vai escrever isso aqui e pronto, vai ficar lá por 3.600 segundos parado em standby. Vamos tirar essa porta, a porta não importa para a gente nessa imagem que a gente está utilizando. E agora que vem de fato o que a gente vai aprender, que seria uma questão de volumes, tá? Vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Cada container, quando a gente quer utilizar volumes, a gente precisa configurar dois campos, seja quando a gente estiver utilizando um deployment, pod, um replica set, não importa. A gente vai ter que configurar dois campos. E quais seriam esses? A gente vai configurar fora do container um campo chamado volumes, tá? Então, aqui no tabeamento, o que a gente vai fazer? A gente vai vir para fora do container, ou seja, no mesmo nível, certo? E vamos colocar aqui, ó, volumes, tá? Em volumes, o que a gente vai fazer? A gente vai, de fato, criar esse volume que a gente quer utilizar, tá? E qual que é o volume que a gente quer utilizar? Vamos dar um nome aqui. Então, vamos colocar aqui, name, my, empty dir, certo? E vamos colocar ele aqui como empty dir, certo? Dir. Beleza. O que isso daqui vai fazer para a gente? Isso daqui vai criar um volume vazio, tá bom? Então ele vai criar um volume que não tem nada. E a gente vai começar a gravar ali do zero. Beleza. Então aqui em volumes, nota que a gente está no mesmo nível, bom? No mesmo nível dos containers, tá? Então a gente está dentro de spec no mesmo nível de containers. Então, o que a gente fez? Criamos um volume chamado empty dir. Bom, o que a gente vai fazer agora então? A gente quer agora utilizar esse volume. Onde que a gente quer utilizar esse volume? Eu quero utilizar esse volume dentro do meu container deploy empty dir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro do tab desse deploy empty dir, né, desse meu container chamado deploy empty dir. A gente vai criar um campo chamado volume mounts. Bom, importante, volume mounts. E aqui, o que a gente vai fazer? Qual que é o nome do volume que a gente quer montar? A gente vai especificar. E qual que é o nome dele?
o nome dele é emptydir, bom, que é o mesmo nome que tem aqui. Beleza. E lá no meu container, eu quero montar esse cara na onde? Né? Qual que é o mount path que a gente quer montar esse cara? Ah, eu vou montar ele no barra data, bom? Então é dentro do barra data que eu quero montar esse carinha, tá? Vamos recapitular aqui novamente, então, o que, que a gente está fazendo, tá? Então, fora do container, tá? Fora do container, nota que a gente está no mesmo nível aqui, tá? Fora do container, a gente criou um volume chamado emptydir, bom? E dentro do container, a gente mapeou um volume que seria o volume que a gente criou, ou seja, o mesmo nome, chamado emptydir. E na onde que a gente mapeou? Quando estiver lá dentro do container, qual que é o diretório que a gente mapeou ele? Mapeou ele dentro do barra path, ou, perdão, dentro do barra data. Bom, e esse barra data, ele pode ou não existir. Se não existir, ele vai ser criado, tá bom? Pode ser qualquer nome que a gente quiser, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar esse carinha aqui, tá? Vamos dar um k-apply f nosso arquivo de deploy. Diretório volumes, deploy. Beleza. Beleza, ele falou que ele deu um erro aqui. Pack volumes. Vamos tirar isso daqui. Tentar aplicar novamente. Beleza. O campo aqui emptydir, como é um volume vazio, a gente não precisa especificar. Ele já vai entender que aquele volume é um volume vazio, tá bom? Eu tinha colocado ele aqui, mas na verdade a gente não precisa, tá? Então, o emptydir a gente simplesmente passa o nome dele e pronto, tá bom? E a gente faz a montagem desse volume. Maravilha. Então ele aplicou aqui, tá? Vamos entender o que, que aconteceu aqui. A gente criou uma aplicação, né? A gente criou um pod aqui, na qual o nome do nosso container vai ser emptydir, certo? Ele vai utilizar uma imagem do Bitbox. Ele vai, quando o container for instanciado, né? Quando o container subir, ele vai rodar para a gente um comando onde ele vai jogar um conteúdo, tá? Que seria o quê? Escrevendo arquivo, tá? Pode ser qualquer mensagem que você queira, tá? Não importa. E ele vai jogar dentro do barra data, tá? Dentro desse barra data, o que, que ele vai fazer? Ele vai criar para a gente um arquivo.txt, bom, que vai conter, obviamente, o conteúdo desse eco que a gente está jogando. E para isso, o que, que a gente fez? A gente criou um volume, né? Que seria esse barra data, tá? Para que ele consiga salvar isso aqui que a gente está pedindo, senão ele não vai conseguir. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nos pods que a gente tem. Está aqui criado o nosso deploy emptydir. Vamos copiar aqui e vamos então ver se esse carinha realmente foi criado, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um kexec -it, o nome do nosso pod, certo? O nome do nosso pod, --sh, só para a gente entrar dentro desse container, tá? Vamos entrar aqui dentro dele. Beleza. Agora a gente está dentro do nosso container aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se esse barra data foi criado. Então vamos ver. ls barra data. Tem um tab aqui, ele completou, então foi criado. Vamos ver o que, que tem dentro dele. Beleza, ele tem o nosso arquivo backup.txt. Vamos dar uma olhada aqui se esse arquivo tem alguma coisa. Então vamos dar um cat barra data barra backup.txt. Beleza? Ele printou aqui. Bom, e eu posso colocar o que eu quiser dentro desse arquivo. Barra data barra backup.txt. Tá? Vou fazer o seguinte. Então echo teste 23, dar um append, né? Então, sinal de maior.
Qual que é o diretório que a gente quer? A gente quer no barra data, no backup. Beleza. Vamos dar um cat de novo para que a gente possa ver o que tem. Então, cat barra data, backup. Beleza, então agora ele tem nosso escrevendo arquivo e tem o nosso teste 123. Tá? A gente testou criando um empty dir. Bom, o empty dir ele não traz persistência. Bom, o conteúdo que está aqui dentro, se eu matar esse pod, tá? Se eu matar esse pod aqui, o que vai acontecer? Esse conteúdo ele vai ser perdido, tá? Então, vamos fazer esse teste. Vamos mudar a label aqui, tá? E vamos fazer o seguinte. Get pods. Ou melhor, nem precisa mudar a label, né? A gente está usando um deployment, então o deployment ele traz aquela resiliência para a gente. Vou fazer o seguinte, vamos matar esse pod aqui. O deployment vai criar para a gente um novo pod, né? E esse novo pod, pela lógica do que a gente acabou de aprender, ele não vai trazer de volta esse conteúdo. Ou seja, o arquivo não vai ter aquele meu teste 123. Ele vai vir somente com o escrevendo arquivo, porque o container vai ser instanciado novamente, um novo container vai ser instanciado, o comando então vai rodar novamente, vai ser salvo esse arquivo, mas o conteúdo que eu escrevi, aquele teste 123, não vai ter. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Beleza, ele falou que deletou o meu pod. Vamos dar uma olhada se ele já criou um novo. Maravilha, então ele criou agora um novo pod para a gente, tá? Beleza, vamos fazer então a mesma coisa. Copiar aqui o nome do nosso pod. Vamos entrar dentro desse pod para que a gente possa ver como que ele está aí, tá bom? Então, kexec-it, o nome do nosso pod, passo passo sh para que a gente possa entrar no shell dele, tá bom? Beleza, estamos dentro do pod. Vamos lá dentro do barra data, né? cd barra data. Beleza. O barra data criou porque a gente colocou ele como um volume. Vamos listar o que tem aqui dentro. Beleza, ele tem lá o backup.txt. Vamos dar um cat nesse arquivo para ver o que tem lá dentro desse arquivo. Beleza. Nota que ficou somente o conteúdo escrevendo o arquivo. Não tem o meu teste 23. Novamente, por que não tem? Porque um empty dir ele não te traz persistência dos dados. Uma vez que o seu pod morreu, esse conteúdo ele vai ser perdido. Bom, beleza. Então a gente entendeu que não tem persistência. E como que a gente faz para poder ter persistência nesse nosso conteúdo? Tá? O que a gente pode fazer? Para que a gente tenha persistência, a gente precisa criar um outro carinha que seria do tipo host path. Tá? O que é um host path? O host path ele vai criar para você diretório, tá? Ele vai criar um diretório dentro do seu nó, bom? Então, aquela VM lá que corresponde ao seu nó Kubernetes, ele vai ter um diretório que vai ser mapeado dentro do seu container, tá? Para que possa haver essa persistência do conteúdo. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos dar um delete desse arquivo desse nosso deploy, tá? Volumes deploy. Beleza, deletamos ele aqui, né? Vamos lá, o que a gente vai fazer então? O conteúdo aqui segue o mesmo, vamos seguir utilizando um deployment, não tem segredo algum, tá? E aqui o que a gente vai fazer? Volume mounts vai seguir a mesma coisa, afinal, o que é o volume mounts? É simplesmente aonde que a gente quer montar dentro do nosso container. Não importa onde a gente quer montar dentro do nosso container. O importante é que a gente atenda o que a nossa aplicação espera. Minha aplicação ela espera que eu salve dentro do data barra backup. Beleza, então
a gente vai salvar dentro do barra data, barra backup. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Data, barra backup. Beleza. E aí o que a gente vai fazer? Tá? O que vai mudar agora, então, para dizer que ele não é mais um empty dir? Vamos mudar também isso aqui. Aqui. O que vai mudar, então, para que ele não seja mais um empty dir? Bom, nota que eu mudei aqui o nome do volume mounts e o nome do volumes, tá? Lembrando, volumes é o cara que de fato é o volume e volume mounts é a gente montando ele dentro do nosso container, tá? Ou seja, pegamos aquele volume, colocamos ele mapeado dentro do nosso container, tá bom? Beleza. Então, o que vai diferenciar para que a gente possa montar esse host path? Primeira coisa, a gente especificar aqui que ele é do tipo host path. Bom, e esse host path, o que a gente precisa especificar? Tá? A gente precisa especificar o path dele. Tá? Então vamos colocar aqui o path. Qual que é o path? Vamos colocar aqui, ó. Para ficar mais legal, vamos fazer um teste assim, depois eu mostro de novo, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar lá barra data, barra backup. Pode ser qualquer caminho, tá bom? Não importa o path que é aqui. Esse aqui pode ser qualquer path que você queira, tá bom? Vamos colocar aqui. Vamos deixar só barra data, tá? Criatividade, então vamos deixar só barra data. Beleza. E aí, qual que é o type desse carinha que a gente quer criar? Vamos colocar aqui. Opa. Vou colocar aqui type. Qual que é o type desse carinha que a gente quer criar? A gente quer criar do tipo directory or create, tá? Esse é o tipo que a gente quer criar para ele. E o que a gente vai fazer? Antes de aplicarmos isso daqui, a gente precisa criar esse diretório dentro do nosso nó. Tá? A gente vai precisar fazer isso daí. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos dar aqui um kget nodes menos override, certo? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode acessar esse nó aqui tanto via IP quanto via o nome dele, tá? O nome do nosso nó. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um kget nodes, novo, né? Vamos pegar o nome desse nosso nó. Tá? Então copia aqui o nome do seu nó. E vamos dar aqui o minikube SSH e o nome do nosso nó. Bom, coloca o "-p" no final, né, e o nome do seu perfil. O perfil que eu estou utilizando é o HomeLab Docker. Se você não estiver utilizando o perfil, não tem problema, tá bom? Dá uma olhada aqui no help do SSH, para que a gente possa ver. Ah, tá. A gente tem que passar aqui o "-n" para especificar o nome do node que a gente quer. Vamos colocar aqui então o "-n". Beleza. Agora a gente está dentro do nosso nó, tá? Se você der só um minikube SSH e o nome do seu perfil, você vai conseguir acessar também, afinal de contas você está com um único nó. Se tiver com mais de um nó aí, você pode acessar com o "-n" para especificar o nó que você quer. Então, beleza. O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa criar um diretório chamado barra data. Tá? Então, vamos criar aqui, vamos dar um mkdir barra data. Beleza, ele falou que o diretório já existe, então vamos dar um ls aqui. Beleza, o barra data já existe, então a gente não precisa criar. Eu vou mudar aqui só para que a gente possa usar outro teste. Para que a gente possa criar ele aqui. Vamos colocar data teste. Beleza. Dá então mkdir barra data teste. Opa,
colocar um sudo aqui na frente, né? Falou que a gente precisa de permissão, então sudo mkdir barra data traço teste. Beleza. Tecnicamente ele criou, vamos dar uma olhada aqui. Opa. Barra, né? Beleza, então ele criou aqui o nosso data traço teste dentro do barra, tá? Beleza. Vamos lá, vamos sair então aqui agora desse nó. Né? Vamos dar um Ctrl D para sair ou um exit, tá? Tanto faz. E vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar esse carinha aqui. Aqui a tela. Vamos aplicar esse cara, né? Vamos ver se ele funcionou. Deixa eu só explicar para vocês antes da gente aplicar o que está sendo feito aqui, tá? Então vai ser criado um container chamado deploy-hostpath com a imagem do BusyBox novamente e o comando que vai ser rodado dentro dele é escrever um arquivo dentro do barra data barra backup dentro do arquivo backup.txt. Isso aqui tudo dentro do meu container. E eu vou montar, né? Estou criando um volume mount nesse barra data barra backup para que o meu container ele tenha esse volume. Esse barra data barra backup, né? Ele vai ser salvo aonde? Ele vai ser salvo no meu nó, bom? No path barra data traço teste. Ou seja, esse daqui é o caminho do meu nó, bom? Então, dentro do meu nó, eu tenho esse caminho aqui. Eu tenho um barra data traço teste. Enquanto aqui em cima é o caminho do meu container. Bom, é o diretório que está sendo criado no meu container. Bom, então vamos aplicar esse cara aqui. Vamos ver se é exatamente isso aí que a gente está falando, tá? Vamos dar um k-apply, def, volumes deploy. Aqui. Beleza. Ele falou que criou aqui pra gente. Vamos dar uma olhada aqui. Kget pods. Beleza, nosso pod está rodando. Vamos fazer o seguinte. A tela aqui de vocês. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos acessar esse pod aqui. Então, kexec-it. O nome do nosso pod. Tá? Beleza. --sh para a gente poder acessar esse container. Beleza, vamos lá no barra data. Barra backup. Certo? Beleza, tem um arquivo backup.txt, certo? Aqui eu estou dentro do meu container, tá? Acessei o diretório barra data barra backup que foi criado dentro do meu container, bom, conforme eu especifiquei no volumes, né, no volume mount. Esse carinha aqui, ele está mapeado a partir do meu nó, tá? Como que a gente consegue confirmar isso? Vou fazer o seguinte, vamos abrir um outro terminal aqui. Vamos dar um minikube SSH de novo, lá no nosso nó, tá? E vamos ver isso daí. Qual que é o caminho do nosso nó? O caminho do nosso nó é esse barra data traço teste. Então vamos lá. D barra data traço teste. Beleza. Tá dentro do nosso nó, vamos listar os arquivos que ele tem aqui para mim, backup.txt. Bom, então funcionou corretamente. O caminho que a gente mapeou aqui, tá? É o caminho que está dentro do nosso barra data traço teste. Ou seja, dá para a gente entender ele como se fosse um alias de um path que está dentro do nosso nó. Bom, vamos lá. A gente vê isso daí. Vamos ver o que tem nesse arquivo. Cat nesse backup. Beleza, ele falou que está lá escrevendo no arquivo. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um echo. Vamos colocar lá. Escrevendo a partir do nó. Do node 11 docker. Beleza.
e vamos jogar para dentro desse arquivo aí, esse backup. Vou colocar um sudo, né, na frente. Beleza, a gente não vai conseguir escrever nele a partir daqui. Por quê? Porque quem é o owner desse cara aqui, de fato, é o nosso container. É ele que é o owner desse nosso carinha aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá dentro do nosso pod, vamos copiar esse comando aqui, que é esse echo que tem aqui. Beleza? Vamos nesse aqui. Vamos colar o nosso echo aqui. Beleza. Disse que escreveu. Vamos dar um cat no arquivo. Beleza, ele colocou lá, escrevendo a partir do nosso Node HomeLab Docker. Eu devia ter mudado essa mensagem, porque agora a gente está escrevendo a partir do nosso container, que é de fato quem é o owner, mas deu para vocês entenderem o conceito, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos dar um echo de novo. A partir do... Tem... Fazer assim, ó. Fico escrevendo a partir do container. Escrever aqui, beleza. Vamos dar um cat nesse nosso arquivo, backup.c. Tá lá, ó, escrevendo no arquivo, que foi o comando que rodou, né? Depois aquela nossa mensagem que a gente colocou primeiro, com o echo. E agora a segunda mensagem que a gente colocou, fixo, escrevendo a partir do container. E se a gente vier dentro do nó, esse conteúdo ele vai estar aqui dentro. Então dá um cat nesse backup. Beleza. Então, a gente consegue ver que o nosso arquivo, a tela aqui, dá um cat de novo. Então a gente consegue ver que o arquivo que a gente tem a visualização dentro do nó é exatamente o mesmo arquivo que está lá dentro do nosso pod, tá? E assim, qual que é a diferença? Quando a gente utiliza o host path, a gente tem aquela persistência na qual eu falei para vocês, tá? A partir de agora a gente tem persistência. Como que a gente confirma que de fato a gente tem persistência? Simples. Vamos fazer o seguinte, vamos deletar esse nosso pod aqui, tá? Então, kdelete. Vamos deletar esse nosso pod e vamos ver o nosso... Vamos dar uma olhada depois lá no nosso nó se esse conteúdo persiste, tá? Por quê? Imagina que de repente você precisa salvar o log de uma aplicação. Se essa aplicação morrer, você precisa ainda assim ter visão desse log, tá? Porque é uma aplicação que é crítica para você e você não pode perder esse log, mas você ainda não tem nenhuma ferramenta de monitoria porque você está implementando, ou seja, por N motivos. Essa é a forma como você tem no momento. Então, o que você faz? Você salva esses logs como persistência. Você utiliza um modelo de persistência. Por enquanto, essa é a única forma como vocês conhecem, mas nas próximas aulas vocês vão ver que existem outras possibilidades, tá? Ele falou que deletou para a gente o pod, tá? Que a gente queria. Ele já subiu um pod novo, inclusive. Né? Ele já subiu um pod novo, mas ele deletou aquele pod antigo que a gente tinha. Vamos dar uma olhada aqui dentro o que a gente tem. Então vamos dar aqui um cat. Dar um cat no backup. Ó, na verdade, vocês não vão conseguir ter noção agora, mas o que aconteceu? Eu deveria ter deletado o deployment, né? Por quê? Se eu deletar o pod, o deployment vai criar novamente e aí ele vai fazer o quê? Ele vai rodar esse comando do zero e vai sobrescrever porque só está com um sinal de maior. Quando você coloca um sinal de maior só, ele vai apagar todo o conteúdo que tem dentro e vai colocar aquela mensagem que você pediu. Vamos fazer o seguinte.
vamos colocar 2 aqui. Ou melhor, vamos deixar do jeito que está. Deixa eu escrever no container aqui. Vamos logar no nosso pod, né? Vamos entrar dentro do nosso container. Vamos escrever várias coisas lá dentro. Então vamos dar um exec menos aqui, né? Vamos dentro do container. Vou mostrar isso aí para vocês. cd/data backup. Beleza, vamos dar um echo teste arquivo backup, dar um teste 2 e um teste 3. Beleza, vamos dar um cat nesse backup. Beleza, então temos aqui, escrevendo no arquivo, teste 1, 2 e 3. Vamos fazer o correto agora? Vamos só confirmar que está esse conteúdo dentro do backup, né? Beleza. Vamos matar o deployment, tá? Delete deploy. Vamos sair aqui do container, né? Está dentro do container. Vamos matar o deploy. Deploy. Deploy host path force. Lembrando, não utilize o "-force" com aplicações produtivas, tá? Isso aqui pode quebrar. Não utilize com aplicações que fazem escrita em banco, escrita em arquivos. Dê preferência sempre por utilizar o kdelete e o nome do recurso, por mais que leve um certo tempo, porque isso utilizar o "-force" pode ser prejudicial para a sua aplicação. Bom, isso aqui eu estou fazendo porque é ambiente de teste. Se você estiver fazendo no seu home lab local, beleza, mas não faça isso no ambiente da empresa, tá? Kget pode, beleza, foi deletado. Vamos ver então agora o que aconteceu com o conteúdo, com aquele backup 1, 2, 3, né? Com aquele arquivo de backup, na verdade, né? Vamos ver se ele ainda persiste aqui. Aqui, lembrando, a gente está dentro do nosso nó, né? Beleza. O arquivo ele continua aqui. Vamos ver se o conteúdo está nele. Dá um cat nesse backup. Está lá. Tá? O arquivo continua, tá? O arquivo ele teve persistência e ele não perdeu o conteúdo. Por quê? Porque a gente usou o tipo de volume que seria o host path, aonde todo o conteúdo fica mapeado a partir de um diretório do nosso nó. Bom, ele não é um diretório exclusivamente atachado dentro do nosso pod. É um diretório que existe no nosso nó e esse diretório foi mapeado dentro do nosso pod. Bom, então entenda isso. Se você quiser utilizar persistência, você não pode utilizar emptydir. Você vai usar ele mais para cache temporário, diretórios onde sua aplicação precisa salvar um arquivo para movimentar, mas não é nada que você não possa perder, tá? São coisas mais básicas que geralmente você vai utilizar em testes ali locais. E em relação ao hostdir, você vai ter persistência, então, ou seja, preciso salvar um log de auditoria, um arquivo meu de backup, né? Um arquivo transacional, uma imagem que a aplicação gera, N motivos que você necessite de persistência e que não exista problema de ser uma persistência no nó, você vai usar esse carinha, tá? Mas um conselho que eu dou, tá? Que você vai acabar utilizando na sua vida profissional. Não utilize persistência em nó, tá? Não faça isso. Se você for utilizar persistência, espera as próximas aulas para você entender como de fato você vai utilizar, porque existem outras maneiras que são as mais aconselháveis e as mais indicadas, que você vai inclusive ver no mercado de trabalho, que é utilizando Cloud Provider, né? Ou para quem trabalha com on-demand aí, com máquinas próprias, existem também outras alternativas, tá bom? Mas não utilize persistência a partir de nó. Afinal de contas, quando a gente fala de Kubernetes, o nó não precisa ser persistente. Tá? As suas aplicações que você coloca no Kubernetes, elas não devem ser persistentes. O ideal é que você coloque aplicações no Kubernetes que aceite
quedas, que essas aplicações possam morrer e subir novamente. Esse é o ideal, tá bom? Kubernetes é um ambiente utilizado para isso, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre volume, tá bom? Bora lá.